Então, pô, eu vou falar sobre Apple TV, até esse momento, acho que até agora todo mundo já deve estar sabendo disso, né? Bom, quem eu sou? Eu sou o Douglas Fischer, eu já trabalho com iPhone desde o iOS 2, então tenho uma bagagem bem legal aí já com iPhone. Comecei mais ou menos na época do Rodrigo, do João Paulo e tal, então já trabalho bastante tempo. Nesse tempo que eu trabalho com iPhone, tive a oportunidade de trabalhar para algumas empresas americanas aí, então se pegar hoje o ranking da Fortune 500, já trabalhei em alguns projetos desses. Hoje eu sou Tech Lead Mobile na Abacom, junto com o meu amigo Wagner. E eu também sou co-organizador do Coco Heads Rio de Janeiro, mais precisamente nas edições que ficam mais próximas à Barra. E também ajudo a organizar o Dev Beers por lá. Dev Beers, para quem não sabe, é onde junta um monte de gente num bar e bebe cerveja de graça nas custas de um patrocinador, que daí vai lá e anuncia vagas pra galera e tal. Né? E meu Twitter é DougDskin, quem quiser me seguir alguma coisa lá, pode trocar ideia. Bom, esse talk vai ser bem rápido, não tem muita coisa, ele vai ser bem intuitivo. O objetivo dele hoje é falar quais são as principais novidades, né? Tirar um pouco das dúvidas sobre o tvOS. tvOS, essa plataforma aí que a Apple lançou agora, né? com a Apple TV, e alertar principalmente alguns pontos assim, muito importantes que tem gente que não sabe ainda. Quando vai chegar para fazer um aplicativo na Apple TV, vai ser pego de surpresa porque não vai estar preparado. Então, é bem por aí. Bom, um pouquinho da história. A Apple TV começou assim, era um trambolhão desse tamanho, né, gigante, parecia um roteador. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ter um desse, mas ele não tinha muito aplicativo, não suportava muita coisa. Tinha uma galera que fez jailbreak para ele, mas não tinha muito o que fazer com ele. Ele era um device bem fraco. Depois saiu essa geração aqui, que já tinha ali o controlezinho mais legal, já tinha algumas coisas bacanas. Tinha um pessoal que fez jailbreak para ela, conseguiu criar alguns aplicativos legais, tinha uma suíte de mídia para assistir filmes e coisas assim, já tinha alguma coisa legal, mas ainda não suportava aplicativos, né? E no mundo Apple a gente sempre briga muito assim, né, que você quer fazer aplicativo para tudo, né? Quando saiu o relógio, a galera correu para fazer aplicativo, os primeiros que fizeram ganharam muito dinheiro. Quando saiu o iPhone, a mesma coisa, corrida, iPad, cada device que a Apple lança tem essa corrida gigante pelo ouro e quem chega primeiro lá costuma fazer bastante dinheiro. Eu, particularmente, o primeiro lançamento da Apple que me encantou de verdade foi o iPhone, que fez mudar totalmente minha carreira. Eu programava em Delphi e fui trabalhar com Objective-C e essa mudança valeu a vida, não tem, né? não tem igual. E sempre que a Apple lançava algum device novo, o único que me chamava atenção de verdade era o Apple TV. Eu só esperava a Apple TV, esperava a Apple TV, esperava a Apple TV, saía um iPad, saía um relógio, saía um carro, saía qualquer coisa menos um Apple TV. Quando a Apple lançou esse terceiro Apple TV, eu fiquei bem maravilhado com ele. Eu gostei bastante dele. Algumas coisinhas eu esperava que fosse um pouco diferente, mas basicamente esse é o novo Apple TV. Ele é bastante pequeno, ele tem esse controle que é bem legal, que aqui não aparece muito bem no projetor, mas ele é todo com brilho, blá blá blá, cheio de frescura para estragar legal, assim, para custar caro. E basicamente ele tem um pouquinho mais de botões do que o anterior, mas ele continua com esse modelo assim que ele é bem enxuto, ele é bem simples, é fácil de usar, então seu pai, seu avô, qualquer pessoa vai poder usar ele de boa. E ele conta com esse botão aqui, que é o botão da Siri, né, que você pode apertar o botão e pedir alguma coisa para ela. Então, você pede alguma coisa para a Siri e ela faz na televisão. Você pode mandar ela voltar ao segundo, você pode perguntar o que a pessoa falou em uma cena do filme e ele vai voltar ao filme e repetir aquela cena com legenda para você entender o que a pessoa falou. Então, é todo inteligente, assim. Infelizmente, os rumores falam que a Siri não vai estar habilitada no Brasil. Então, quando a Apple TV chegar no Brasil, pelo menos a princípio, não vai estar habilitado. Talvez a gente espere que igual o iPhone no futuro tenha, né? Quais são os diferenciais dele? Bom, o principal diferencial dele é que agora, finalmente, ele tem um processador bom, um processador de verdade, um processador que dá para fazer alguma coisa com ele. Um processador Apple A8, se eu não me engano, é o mesmo que tem nos iPhones, né? Só não sei se é do iPhone novo. Do S6? Só que aí tem uma história aqui, que no iPhone o processador, ele é o A8 do iPhone, ele é capado, digamos assim, para funcionar com menos processamento por causa da bateria, para render mais. Como o Apple TV está ali na tomada, ele pode rodar full no overclock ali, pode rodar bem ativo. Ele tem 64 bits, então não precisa mais ficar se preocupando com aquele negócio que nem a gente faz pro iOS, pro iPhone, que tem que se preocupar se roda bem no 32, no 64, aquele jogo todo que é bem difícil no dia a dia. Não bem difícil, mas é uma preocupação a mais. Ele já é 64 bits, que é muito bom.
e principalmente ele suporta os aplicativos, né? Então tem toda essa corrida aí para ver quem faz os melhores aplicativos. Basicamente o aplicativo para Apple TV é dois tipos. O primeiro deles, que é o client server, que é um aplicativo que basicamente ele se comunica entre... O aplicativo ele vai ser uma forma visual, ele vai ser um player de um conteúdo que está vindo da internet. Então pode ser uma fonte de um streaming de vídeo, ou ele pode ser um modelo onde ele pega e recebe tipo um HTML da web e ele renderiza aquilo de uma forma bonita em forma de um aplicativo. A maioria das Smart TVs já funcionam assim. A maioria das Smart TVs você tem uma estrutura que é um HTML, que é alguma estrutura fixa, e ele meio que renderiza, ele organiza isso dentro da tela, estrutura de uma forma navegável. Mas já é uma coisa que várias televisões usam, já é um padrão bem comum. A Apple pegou o que já existia em vários modelos, em várias frentes da indústria, e padronizou no que ela chamou de TVML Kit, que é basicamente um XML para TVs. Né, que é uma linguagem. Quando a gente fala que é o kit, é porque a gente inclui todas as tecnologias que estão ali dentro. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E também tem a opção tradicional, que é fazer aplicativo nativo, né, que é o que a gente gosta. Então a primeira delas, o TVML Kit, né, ele é XML, né, que todo mundo quer fazer um aplicativo em XML, né, é o sonho de todo mundo. Só que não é bem assim. A gente tem o XML, a gente pode usar JavaScript, a gente tem algumas classes como, por exemplo, um XML, HTTP Request, e você usa DOM para ficar movimentando ali os componentes na tela. Basicamente, eu não vou me focar nisso aqui porque não é minha praia, não é o que é, eu acredito que não é a nossa também, aqui de quem vem para um Concorreads. Mas para as TVs, para quem já tem conteúdo dinâmico nas televisões, vai ser muito fácil suportar isso. Com certeza vocês vão ver muito em breve surgirem vários aplicativos feitos dessa forma, que é um wrapper para uma estrutura HTML, para uma estrutura de conteúdo, né? Que é isso daí. E depois a gente vai para os apps nativos, né? Que é o que a gente gosta de verdade. Para fazer os aplicativos nativos, a gente tem basicamente os frameworks do iKit, do iPhone tradicional, como o iKit, só que com vários deles removidos. Se você tivesse que explicar de uma forma simples o tvOS, né, o tvOS, ele é um iOS com vários frameworks retirados. Eles fizeram um clone do iOS, duplicaram o projeto lá e removeram um monte de framework que eles não dariam suporte ali dentro. Né, uma simplificação assim. E esses aqui são os frameworks que são suportados de acordo com o changelog. Eu peguei o documento de API, de changelog da API, olhei o que estava lá ainda e isso aqui é o que sobrou. Depois eu acabei encontrando uma outra referência que tem uns 3 ou 4 frameworks a mais que não estavam naquele documento. Mas basicamente isso é o que você pode usar. Com alguns poréns. Core Location, por exemplo, é meio limitado, você não pode usar completamente, você não consegue saber a posição exata do Apple TV, você tem só algumas ferramentas dele. Eu acredito que seja mais questão de mapa, algumas coisas assim que você tem disponível. E esses frameworks aqui, né, TVML Kit e TV Service. O TV Service ele serve para a gente publicar conteúdo do nosso app dentro da televisão, dentro do sistema operacional da televisão. Mais para frente eu vou mostrar um pouquinho dele. E o que para muitos pode ser a pior desvantagem é que ele não suporta WebView. Então a gente não tem mais WebView, que todo programador, quando não quer fazer uma tela, ele vai lá e mete um WebView, né? Todo mundo que quando não quer fazer alguma coisa foge para esse modelo. Então não tem WebView, não tem absolutamente nada de WebView na Apple TV. O mais perto do WebView que tem na Apple TV é aquela ferramenta de TV ML Kit, né? É isso. Bom, quais são os conceitos do Apple TV? Né? A Apple TV, o foco da Apple TV é o foco. É isso, né? Uma brincadeira à parte, ele é muito baseado realmente na parte de foco e motion, né? Tudo no Apple TV se mexe quando ele está no foco. Então, você não tem mais o device na sua mão, você não usa mais o dedo para dar o tap, você está aqui na sala, no seu sofá, e o conteúdo está lá na parede, está lá na televisão, lá na frente. Como é que você sabe que o que você está fazendo aqui está mexendo no que lá na tela? Eles não colocaram um cursor, um mouse, alguma coisa assim. Eles usam sempre o efeito de motion e o efeito de foco. Então, a tela inicial da Apple TV é essa tela aqui. Quando você entra, você ligou a Apple TV, você vai ver essa tela, onde você tem um aplicativo aqui em cima e tem alguns conteúdos abaixo. E conforme você vai navegando, isso aqui vai vindo para baixo. Como essa imagem está estática, pode até ser um pouco difícil de vocês dizerem qual é o ícone que está selecionado nesse momento, né? Mas é esse aqui que está um pouquinho maior, então ele está selecionado nesse momento.
E o Apple TV ele é cheio de animações, então você vai navegando ele, vai trazendo conteúdos aqui para baixo, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona a parte de ativar os ícones, como é que você vai descobrindo. Basicamente são dois conceitos básicos assim, da tela do home screen. Você tem o top shelf, que é essa parte aqui de cima, que é a parte mais importante do aplicativo, né? Quando o aplicativo está destacado lá em cima, você pode colocar, digamos, pensa ele como se fosse um favoritos, assim, o seu favorito da Apple TV é o que está lá em cima, aqui embaixo tem os outros aplicativos que você mais usa, e quanto mais para baixo ele vai estar, menos você vai usar. É o equivalente às páginas do iOS, no caso. E os ícones aqui, que quando ele recebe o foco, ele dá uma espaçada, ele começa a animar. Então, tudo que você faz no Apple TV tem esse efeito aqui, dos ícones. Ele fica sempre mexendo. Só que ele não fica mexendo assim, doido, assim, vazio. Ele fica mexendo isso aqui conforme você mexe o controle que está na sua mão. Então, eu vou mexendo o controle aqui assim e ele vai fazendo isso ali. Então, se eu estou olhando para a televisão e eu não sei o que eu quero, onde eu estou, eu mexo o controle um pouco, eu chacoalho o controle, eu faço qualquer movimento e ele vai mexer na tela ali para falar para mim onde é que eu estou. No primeiro momento, isso pode ser assim, até de certa forma meio insignificante para quando só você está usando a televisão. Mas a gente sabe que a televisão é um objeto, digamos assim, que você usa muito em parceria com alguém. Tem alguém junto na sala com você, tem a sua família, sei lá, pode ter mais gente com você na sala. Então, esse recurso ele é muito útil também para mostrar para outras pessoas o que você tá fazendo na televisão. Então, as outras pessoas que estão na sala sabem que eu estou aqui com o controle mexendo ali, vocês sabem que eu estou mexendo nesse ícone. Isso é bem legal. E sempre através do controle, então. Né? O controle você mexe e ele vai fazendo esse movimento. Do Parallax. Como é que funciona esse efeito do Parallax? Ele usa imagens em layers, então as imagens agora não são mais uma imagem estática, praticamente, se você quiser fazer um aplicativo de Apple TV bem feito, um aplicativo assim, profissional, estado da arte, você praticamente não vai ter mais nenhuma imagem estática no seu projeto. Todas as imagens do seu projeto vão ser um conjunto de imagens posicionadas numa forma de um layer, né, e que elas vão fazer essa movimentação. Então, sempre que ele receber o foco em algum momento, ele vai fazer essa animação. Para isso, a classe UI Image View, né, a classe que a gente usa no iOS, no WatchOS, em todas as plataformas aí, para exibir imagem, ela foi alterada, ela tem propriedades novas agora lá dentro que aceitam fazer essa movimentação. E os ícones também devem ser assim, né? Então os ícones também devem suportar essa ferramenta, essa funcionalidade. No Image View tem uma porrada de propriedades novas, eu só separei essas aqui, que a Apple bota como mais importantes, que são essas aqui de baixo, na verdade, que agora você pode... tudo no iPhone agora tem um conceito... tudo no Apple TV agora tem um conceito de focusable, né? Tipo, focável, digamos assim, né? Que você pode marcar quais componentes da sua tela são focáveis, que são onde você pode navegar. Então, tudo que você pode ter uma interação, por exemplo, botões ou imagens que você pode clicar para aumentar ou fazer algum efeito qualquer, tudo que você pode ter algum tipo de interação na tela, ele é focável. Então, você cria aquele elemento como focável, automaticamente o sistema, o tvOS, ele vai fazer com que o cursor vá até ele, que o foco vá até aquele objeto, desde que você preencha as propriedades que façam as imagens ter as animações e tudo mais. Não adianta eu botar uma imagem lá, fazer ela ser focável, se eu não responder com as imagens, se eu não devolver as imagens que vai fazer ele ficar focado, né? Senão o cara não vai saber que ele tá naquilo lá. Basicamente são essas imagens aqui que você seta, essas propriedades, e você trata muito o highlight, né? O highlight é quando ele está com o cursor em cima. É importante reparar que não é o selected. Selected é outra coisa. O highlight é quando está em cima. Entende? O selected ele não é mais como ele é hoje no iOS e tal. Essas imagens, quando elas rodam, elas viram esses arquivos de car files, né? esses arquivos .car, digamos assim, que o tvOS usa internamente. Então, internamente, essas layers de images, elas viram um arquivo .car que são renderizados naquele componente UI Image View. Mas você não gera um .car, você bota eles lá no Image Catalog, lá no Xcode, ou você exporta ele através de algumas ferramentas que a Apple criou para gerar essas imagens. Para ter ideia, a Apple disponibilizou uma ferramenta chamada Parallax Preview, onde você pode botar os layers da sua ferramenta e ele vai mostrar aquele efeitozinho animado ali. E a Apple também disponibilizou um plugin para você usar no Photoshop. Então você pode criar no Photoshop, ele exporta num arquivo lá que sinceramente não vou lembrar o nome agora, que daquele arquivo você importa no Xcode e gera o car files. Né? Um processo que antes era
trivial no iOS, de botar uma imagem de um projeto, agora virou um processo de desenvolvimento, né? Mas acho que é importante porque realmente a ferramenta exige esse tipo de coisa. Por outro lado, a Apple sugere que as interfaces dos aplicativos da Apple TV sejam extremamente cleans. Ela recomenda que tenha um background vazio, sempre vazio, com poucos detalhes, e os componentes sempre padrões, em quadradinhos. Assim, em outras palavras, ela fala para não sair inovando na parte de visual do aplicativo. Ela quer realmente que vocês deixem um layout padrão e sigam até lá. Só para parafrasear aqui, no livro da biografia do Steve Jobs, acho que quase no final, ele falava que ia ter um produto, a Apple ia ter um produto tão simplista, que o próximo produto que a Apple o próximo grande produto, o produto novo que a Apple ia lançar, ia ter uma interface tão simples, mas tão simples que ia dar a impressão de que nem tiveram trabalho de fazer a interface, sabe? E eu tenho bastante fé que esse produto que ele tinha, talvez o último dedo dele, era o Apple TV, né? Que realmente a interface do Apple TV é um fundo padrão com quadradinhos. É isso, sabe? Tipo, não tem nada mais do que isso na interface da Apple TV. E ele se mexe, é basicamente isso. Aqui a gente tem um exemplo real de um ícone animado, então, né, da Marvel. Esse ícone, aparentemente a gente pensa que eles são 3 layers, mas ele pode chegar a 5, 6, até acho que é 8 layers, pelo que eu dei uma pesquisada, mas eu não tenho essa informação correta ainda. Então ele pode ter vários níveis. Você pode ver, por exemplo, que a imagem aqui ela vai sumindo. Tem alguns pontos aqui atrás que ele mexe, mas que ele fica na maior parte do tempo invisível. Ele tem um outro quadradinho aqui, uma outra faixa, que ele vai sumindo, tem a parte da frente. Né? Então é em função desse modelo. Só para entender o layer, por exemplo, a Marvel é um layer, os personagens são personagens com um PNG fundo transparente atrás. Isso. E o cenário seria uma outra imagem. Isso. E tem mais a sombra aqui atrás ainda. E tem mais umas outras regrinhas aí que eu vou explicar daqui a pouco, mas talvez até que seja mais fácil de explicar, que a Apple recomenda que você deixe respiros na imagem, né? Ele recomenda que você não use o espaço todo, então tem que respeitar. Eu não sei como é que vai ser esse processo, se vai ser só uma recomendação, se eles vão realmente bloquear quem não estiver obedecendo eles, mas a princípio é isso. No Xcode, esses arquivos eles ficam separadinhos lá, então você tem a front, middle, back, e tem mais níveis para baixo, então você vai colocando essas informações todas ali dentro, né? Quando você dá um file new project, ele tem aqui agora tvOS, então você pode vir aqui application, tem essas opções. Essa aqui não é da versão anterior do Xcode, já saiu um beta novo depois disso aqui. Então já tem watchOS, tem todos eles aqui, está cada vez crescendo mais essa barrinha. Outra coisa importante, como eu estava falando do Top Shelf, né? O Top Shelf é essa parte aqui de cima do aplicativo, a parte mais importante. É o local mais importante do aplicativo. Você usa o framework TV Service para alimentar aqueles dados ali, para oferecer aquelas informações, para mostrar o que vai aparecer ali, e você vence quando é colocado ali, né? Quando você está naquela área ali, é porque você foi o aplicativo mais foda do Apple TV do cara, né? Tipo assim, se você está ali é porque você é o aplicativo que ele vai usar diariamente, que ele vai usar direto e tal. Eu não sei dizer, porque no simulador não dá para navegar e a Apple TV ainda é extremamente limitada, né? Então não tive acesso a uma ainda, mas não sei dizer se você não coloca nenhum aplicativo ali, o que fica lá. Se ele tem algum outro recurso, eu acredito que ele vai mostrando o que você vai navegando na tela, mas no simulador a gente não consegue ver o menu como a gente vê no iOS, né? Aproveitando já que a gente vai fazer uma pergunta que eu acho que não tem resposta ainda, mas talvez tenha visto se existe métrica de em quantos Apple TV você está no Top Shelf, alguma coisa assim. Tem essa ideia? Eu acho que, assim, eu não vi nada de API desse tipo, talvez o Framework TV Service te fale alguma coisa, né? Talvez o TV Service ele te chame um delegate que diga, por exemplo, assim, pô, esse delegate aqui você vai oferecer o conteúdo para botar no TV Shelf. Aí talvez ali tu pode fazer um tracking de esse device aqui eu fui colocado, aí eu alimento minha ferramenta de Analytics, né? Mas é um processo meio teu, assim, eu não sei muito bem como funciona. A Apple agora está abrindo um pouco as pernas assim, para essa questão de Analytics, né? Eles liberaram no iTunes Connect, então já está sendo... Talvez possa ter alguma ferramenta desse tipo, mas eu sinceramente não sei a resposta. Depois desse nível tem o Content Row. O Content Row é uma outra fila que tem ali, onde tem conteúdos e não os aplicativos. Então se você tem um aplicativo de Netflix, por exemplo, aqui poderia estar um filme da Netflix e um filme de, sei lá, do HBO Now, por exemplo. Podia estar lado a lado, com uma música do, sei lá, do Superplayer ou qualquer coisa desse tipo, com outra ferramenta aqui, e poderia ter aqui um conteúdo do seu aplicativo também. Então, se você está aqui, você
já venceu bastante, assim, sabe? Você já chegou num ponto legal. Também é alimentado por TV Services, né? E o objetivo é usar isso bastante a seu favor para que a galera vá entrando no seu aplicativo para voltar. Eu acho que se já é difícil brigar pela atenção do usuário no iPhone, que já é difícil o seu aplicativo ser aberto, você não ser instalado uma vez e o cara nunca mais voltar, na Apple TV vai ser mais difícil ainda, sabe? Eu acho que porque você está brigando com muito mais coisas, está brigando com muito mais lazer, tá? Eu acho que a área de games vai estar muito bem na Apple TV. Então os ícones, eles são basicamente essa estrutura aqui, o ícone na frente, todos os layers aqui na frente, e ele tem sempre essa área de respiro aqui no lado, né? Eles ficam basicamente assim, na tela de quando você está navegando. E a Apple tem alguns mandamentos. Se você vai lá na área de ícones como sempre, né? Se você vai lá na área de ícones da documentação, eles falam esses pontos aqui, eu dei um copy e cola dele lá. Eles falam que tem que ser simples, tem que ser um ponto, o background tem que ser limpo, e só usar a palavra se ela for o nome da sua empresa. Tipo, não bota outra palavra lá dentro, não bota slogan, não bota nada desse tipo dentro do ícone. Não coloca screenshot, e os ícones têm que terminar com as bordas quadradas, né? Quadradas. Porque os círculozinhos que tem ali no cantinho nos ícones, ele coloca automaticamente, você termina ele quadrado. Basicamente, isso aqui é um exemplo de um ícone funcionando. Você tem lá ele animado, e você tem aqui a engrenagem, e depois os outros níveis aqui ele vai fazendo paralaxe, né? Esse aqui é o mínimo que ele pede quando você vai colocar lá. Isso aqui eu peguei do site da Apple, então aqui está transparente, né? Aqui é só essa transparência que ele vai fazendo isso. Particularmente eu achei um efeito bem legal, mas eu acho que vai ser bem difícil de fazer. Fazer um aplicativo sem um designer agora vai ser bem difícil. Uma coisa bem legal é que ele suporta controles. Então você pode usar controles de terceiros, pode estar utilizando aí desses de que a gente brincava de jogos e tal. Você pode suportar ele, então você pode ter uma experiência de um game muito mais legal. Alguns controles desses podem vibrar, né? Pode ter outros botões, pode ter bastante mais coisas. Só que eu achei isso, por um lado, uma experiência legal, mas por outro lado a Apple botou uma regra que eu não gostei muito, porque, por exemplo, a Apple, beleza, vem com Siri Remote, ele pode usar controles de terceiros, só que todos os aplicativos devem devem funcionar usando somente o Siri Remote. Então não adianta nada eu ter o meu jogo suportando várias ações com A, B, X, Y, se eu tenho que aceitar que o cara use com isso aqui, entende? Eu posso trabalhar os outros botões, talvez eu acredito que posso trabalhar os outros botões de alguma forma para essas ações, mas é meio complicado, porque você não vai ter as defesas atrás, você não vai ter várias coisas. Quando você vai pensar no seu jogo, você tem que pensar ele de uma forma bem básica, né, para usar ele, assim. Ou talvez liberar novas funcionalidades quando usa um controle de terceiros, não sei. E o que eu vi muita gente... Será que tem que usar ele, permitir que ele seja usado para jogar? Não, talvez outros... Pela regra que eu tinha visto no site, falava, tipo assim, o aplicativo tem que ser completamente funcional. Que fica no motor do Xbox. Eu acredito que tem que ser completamente funcional. Pelo que eu li na frase lá, falava isso, assim. Eu não sei se para jogos tem alguma exceção, mas lá não tinha, na frase falava assim, todos tem que ser completamente funcionais e tal. Inclusive a frase funciona também com controles de terceiros. Não funciona apenas com controle de terceiros. Exatamente. Os caras gastam $20 no jogo lá e vai ver precisa de um motor que ele não tem bastante. Para evitar isso, para não tirar não fez isso aí. Para o Wii, por exemplo, eu acho que tem alguns jogos que só funcionam com Classic Controller, é um saco. Acho que tu tem que ser pelo menos capaz de acabar o jogo, de você pelo menos vencer o jogo de alguma forma, né, que for no fácil, só com controle, assim, né? Depois, talvez com ações, com gestos, não sei. Balança é o A, swipe left. Uma coisa assim. E o que eu vejo muita gente usando é usar o iPhone como controle, né? Tem muita empresa usando o iPhone, inclusive um dos demos que a Apple mostrou foi usando o iPhone, então foi bem legal. As limitações, né? As limitações são bem legais. Como eu falei no começo, não pode usar todos os frameworks. As bibliotecas de terceiros, elas precisam ser compiladas para tvOS, então você não pode sair usando qualquer coisa que tem aí no GitHub. Você não vai conseguir. A menos que você use o código-fonte, pegue ali e compile você mesmo, né? Mas normalmente você não pode fazer. E a parte mais legal é que ele não persiste dados, né? Aí você vai lá e compra um Apple TV de 64, 128, não sei qual que é o máximo, não lembro, e você vai ver que ele não persiste dados.
Bem legal, mas é verdade. O Apple TV, tudo que você gravar no sistema, eu baixei uma imagem da internet, salvei, quando eu abri o aplicativo de novo, aquela imagem não está mais dentro do meu sandbox. Como é que funciona a parte de jogos, por exemplo? Ele deve ter talvez o user default. Não, então, pois é assim, você... Não é que ele persiste os dados, só que ele pode apagar a qualquer momento e ele apaga muito mais frequência do que no iPhone. Eu tinha reparado isso já no outro Apple TV. No Apple TV anterior, eu já tinha visto que eu usava muito o negócio de, quando deixar ele, a proteção de tela dele, eu deixava alguns screenshots da aplicativos que a empresa tinha feito, lá, que a Abaco tinha feito. Eu deixava rodando lá numa sala de reunião. O que acontecia é que eu via que se eu usasse o Apple TV para ver um vídeo no YouTube, ele ia sobrescrevendo o storage que estava aquelas minhas imagens do screensaver. Então, quando eu voltava de novo para o screensaver, ele não tinha mais as imagens, ele só tinha as embarcadas. Aí ele tinha que sincar com o computador para pegar de volta. Então, a memória do Apple TV, desde o início, ela sempre foi compartilhada. Ela só não era público para a gente, mas todo o storage dele sempre foi compartilhado entre os aplicativos, de uma forma muito mais aberta. Então, vai ser assim. Você não pode garantir, você não tem como garantir que os dados vão estar ali de volta. Como agora no iOS 9 tem o lance do App Thinning, que você pode baixar os resources, as imagens e tal por demanda, você pode chegar e falar assim, eu tenho essa imagem no meu aplicativo, essa imagem pertence à fase 1. E aí quando você estiver carregando a fase 1, você pode pedir a imagem com aquela tag e o próprio iOS, no caso do tvOS, vai baixar aquela imagem. Né? Eu acredito que no Apple TV você vai usar muito esse recurso, você vai usar muito essa ferramenta para baixar os dados por demanda. E usar muito a cloud da Apple, né, que a gente tem lá as APIs agora tá, para salvar. Então tem que ter um back-end, não existe mais. Então agora também, além de fazer assim, um designer, além de precisar de um designer, vai precisar de um back-end. Então não é fácil fazer um aplicativo para tvOS que tem alguma persistência. Sinceramente, eu não consegui testar de quanto tempo que ele apaga os dados, assim, não consegui validar quanto tempo fica. Mas na documentação ele sugere que fechou o aplicativo, abriu de novo, não está mais lá, sabe? Então, tipo, deu a entender que é muito mais frequente do que no iPhone. Então, a capacidade dela é basicamente para tu ter mais aplicativos, não para tu salvar. Para ter mais aplicativos, eu acredito que talvez os aplicativos embarcados de vídeo, né, tipo, os nativos da Apple possam usar isso, tem algumas exceções, né? Mas pra gente, para meros mortais, não tem muito acesso a isso. Já quase acabando aqui, o simulador dele basicamente é igual um simulador de iPhone e iPad, você roda no próprio Xcode, roda ali. Antes de eu baixar o Xcode não tinha nenhuma referência a isso, todo mundo falava que só dava para fazer no Apple TV. Eu até me assustei um pouco, achei que não ia ser possível, mas ele roda, ele é meio assim capenga, mas ele funciona. Você consegue simular o aplicativo de boa ali, só que não pode clicar na tela, né? Primeira coisa que você faz quando roda um aplicativo no Apple TV é você ir lá e clicar na tela dele, assim, tipo, é automático, assim, eu fui lá, cliquei e não está funcionando, travou, tá pesado esse negócio. Aí você não sabe como é que funciona e tal, aí você vê que tem um botãozinho ali para mostrar o TV Remote, que não vem como padrão, né? Que não vem o botão como padrão. Que é esse controle aqui, magnífico, né? Daquele controle da Apple TV legal pra caramba, ele vira esse negócio aqui, e você fica fazendo os gestos aqui dentro. Porque o controle ele tem uma área dessa, né, uma espécie de um trackpad onde você fica fazendo gestos de tudo quanto é tipo. Assim. Tipo assim, reserva um tempinho para aprender a mexer com o controle, que é bem difícil. Assim, tipo, quando começa a brincar com ele, você faz uns gestos e daí não funciona direito. Para clicar no botão, você leva algum tempo, porque se você der só um tap, ele mexe a barra de cima, assim, que tem uma barra em cima dos aplicativos. Então, você precisa aprender um pouco a usar ele. Assim, né? Aqui é o botão de menu, aqui é o botão que volta, que traz as opções de cima, se não me engano, e aqui é o play e pause. A Apple recomenda fortemente que você use todos os botões do controle. Então, se o usuário estiver no seu aplicativo e apertou um botão, é a recomendação que tenha alguma funcionalidade dentro do seu aplicativo. Nem que ela seja assim uma funcionalidade periférica, mas que tenha alguma coisa ali dentro. Uma pergunta que eu sempre tinha, assim, se eu uso um código compartilhado, né, como é que eu sei que eu estou rodando na Apple TV? A gente fazia muito aqueles if iPhone 8, iPhone 7, né, que agora com o iOS novo não precisa mais, já tem as APIs lá para isso. E tinha muito if iPad, muita coisa desse tipo. Documentação da Apple, lá no primeiro arquivo da Apple fala para usar um Define Target OS TV. Né, que é o que todo mundo fala que é a coisa mais feia de programar para iOS, é sair soltando macro para tudo quanto é canto. Mas a Apple meteu uma macro lá. Como é que funciona isso em Swift?
faço a menor ideia, porque o Swift não tem mais macro desse jeito, né? Então não sei como é que funciona no Swift. Bom, basicamente é isso. Aí eu acabei de fazer o aplicativo. Como é que eu mando para a App Store? Agora lá no iTunes Connect a gente tem uma opção de adicionar a versão à plataforma. Então você cria o aplicativo no iTunes Connect, sobe ele como aplicativo iOS e você pode subir uma outra versão dele, um outro binário, que é a de tvOS. E eu acredito que os do Apple Watch vão virar assim muito em breve, agora com o Watch 2, que daqui a pouquinho vai poder fazer aplicativo de Apple Watch que não está relacionado ao aplicativo, né, que pode liberar sem. A gente não tem uma loja diretamente do Apple Watch. Né? O Apple Watch ele ainda é dependente do Sim, iPhone. verdade. Mas é possível sim, porque tem a loja do Apple Watch dentro do iPhone. Agora, como a Apple está fazendo aplicativo para Android, daqui a pouco pode ser que surja alguma coisa assim. Então, bota a opçãozinha aqui. E eu ia até colocar um print de quando clico aqui dentro, eu entrei lá para ver como é que era, mas não tem nada demais, assim. É tudo que tem no iOS, é o nome do aplicativo, descrição, screenshot. Não tem nada de fora de sério. Tem vídeo também? Eu não vi se tinha, mas não procurei, na verdade, mas não lembro de ter visto. Eu queria mostrar bem rapidinho, eu não gosto de fazer isso, demos, porque sempre dá um problema, mas vou só abrir, criar um projeto novo no Xcode e rodar ele, tá? Não vou fazer nada mais do que isso. Deixa eu pegar aqui o Xcode. Eu vou ter que fazer igual o nosso amigo aqui. Se a tela colaborar. Basicamente você cria um projeto novo, tvOS, aí tem esses exemplos aqui, jogos, single view ele é só uma window mesmo, não tem nada demais, e a Tabbed, no caso, seria o equivalente àquela aplicação do iPhone que tem os botões embaixo, né, que tem a aba embaixo. Então Tabbed, vem aqui, vou colocar um nome aqui, sei lá, New, Objective-C, sempre. O monitor assim não ajuda muito, né? Tinha que ter dado um... Não vou conseguir fazer muita coisa aqui, mas basicamente eu vou só rodar ele, vamos ver se ele vai ficar aqui na tela. O importante é ver aqui que ele tem Apple TV, 180 pontos. Eu queria mostrar o Assets Catalog, mas não sei se vou conseguir. Que aqui ele tem as opções, né? Então, ele tem todos os ícones aqui e tal. E se você coloca as imagens, ele abre uma outra área aqui em cima que já tem o preview do ícone. Alguém chegou a fazer isso? Não? Se você coloca os ícones aqui, ele abre uma outra área dessa em cima que você já consegue ver o ícone animado, assim. Ele fica fazendo aquela animaçãozinha. Então é bem legal também. Ele já começa a fazer isso. Provavelmente não vai caber nessa tela, né? Ele abriu aqui na outra. Deixa eu fazer o seguinte, ele abriu aqui, eu vou diminuir. Ele está em 33%, então ele está meio espremido aqui. Mas ele tem as abas aqui em cima e tem a tela aqui embaixo, né? A primeira coisa que o usuário vai fazer é tentar clicar aqui, né? Muito intuitivo, mas não funciona. Vai ter que vir aqui em Hardware, mandar colocar o TV Remote. E aí aqui no TV Remote você... tamanho de simulador do iPhone. Aí se você fizer, ó, tipo, eu tentei fazer um tap e ir pro lado aqui, ele não pegou. Porque é bem difícil fazer os gestos aqui. Então se você vai apertando aqui, acho que vai ser difícil com essa tela assim. Eu não posso clicar na tela, então tem que ficar aqui, ó, se eu fico segurando aqui, ele vai animando. Ó, eu entrei no menu, porque eu dei Se tu apertar com a seta pro lado, ele não vai? Qual seta pro lado? A tua seta pro Pô, lado. é que esse suporta controle de terceiros, né? Mas suporta o Enter. O Enter deve funcionar também? Mas eu queria mostrar aqui, na verdade, esse aqui é outro aplicativo que eu tinha feito. Coraçãozinho. Legal.
Ó. Eu queria mostrar aqui, mas realmente é difícil. Eu fiquei um tempinho aqui até conseguir fazer esse negócio. Deixa eu trazer. Você tem que clicar o gesto e trazer para o lado. E um tap ele deveria liberar a parte lá de cima, né? Ele deveria mostrar o menu. Aqui tá o menu, tá? Daí eu faço assim. Só que é realmente difícil porque, como aqui não tem a interação certinha da tela, se você clicar para arrastar, ele entende que você está fechando o menu. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para o outro lado. Difícil. Não vou conseguir fazer aqui agora. Mas... E aqui ele funciona, o teclado funciona. Os Então, gestos padrão ali dele do Flutter Wave, assim não funciona? como? Trackpad ali. Não. Não, porque o trackpad mexe o mouse, né? Então... Mas basicamente é isso. Então, o aplicativo roda por ali e você vai controlando ele por aqui. Se tivesse vários botões aqui, você podia navegar por eles, podia brincar por eles, tudo certinho. Né? Eu acho que eu tenho outro aplicativo aqui que eu tinha feito no outro dia. Deixa eu ver se eu volto aqui. Acho que era esse aqui. Se eu botar aqui pro lado. Ó, esse aqui já tem alguns componentes aqui. Então tem botões, se eu botar aqui para baixo, não sei se ele vai conseguir chegar lá. Ó, ele vai navegando por todos os componentes, assim, sabe? Isso é uma coisa bem legal, uma parte bem interessante que ele tem, que já faz isso sozinho, assim, sabe? Tipo, que vai trazendo ele, que vai... Não tem que implementar esse tipo de coisa, que em outras televisões você tem que implementar isso, sabe? Pode mudar a ordem dos botões? Pode, mas daí tem que implementar, você tem que reescrever um delegate lá de Focus Engine e você tem que implementar tudo na mão, assim, sabe? Então, tipo, tem que fazer tudo isso. Mas basicamente esse é o principal aqui do aplicativo. E é isso. Esses são meus contatos, se alguém quiser falar comigo, tiver algum e-mail, alguma dúvida. E só queria lembrar que é nosso podcast agora, que a gente lançou faz aí algumas semanas, 2 ou 3, deve estar indo ao ar toda quinta-feira um episódio novo. Então, nessa URL aqui, quem puder participar lá, quem puder ouvir. É isso. Beleza? Tem microfone bom. Isso. Beleza? Fim. Valeu.